Olá pessoal, bom, meu nome é Anderson Costa Pereira, faço o curso de música, licenciatura em música na Uninter e estou realizando um projeto de extensão, o estágio na modalidade de extensão. E o tema da minha apresentação para essa modalidade é a gestão do calendário escolar no pós-pandemia. Ok? Bom, como todos sabem, né, a pandemia do Covid-19 tem trazido desafios imensos a vários setores assim essenciais à vida do ser humano. E assim é na educação. Isso tanto no Brasil como no mundo. O cenário sem precedentes exigiu rápida e inédita reação de políticos e de diversos gestores públicos de todos os países que, de maneira quase universal, optaram pelo fechamento provisório de escolas públicas e particulares. No mundo, já são mais de 90% dos alunos impactados por essa medida. E no Brasil, a suspensão das aulas presenciais já é realidade em todas as unidades da federação. Bom, esse texto foi tirado é uma nota técnica do Todos pela Educação, que é uma organização civil sem fins lucrativos, né, fundada em 2006. Basicamente eles realizam um processo de produção de conhecimento, assim, como se fosse uma produção de conhecimento com o objetivo de apoiar a tomada de decisão de diferentes esferas do poder público para efetivar medidas que possam atingir os rumos da educação, melhores rumos para a educação. Ou seja, eles fornecem dados para uma melhor tomada de decisão pelo poder público, né? Bom, aqui a gente tem que entender, em relação à pandemia, que basicamente ela tem 3 momentos. Tem um antes, que é quando o gestor faz o planejamento de uma forma normal, sem previsão do que está por vir. Aí chega a pandemia, que é justamente o momento que nós estamos. Daí deve ser tomada medidas durante a pandemia para a manutenção, para a continuidade do ensino. Só que também tem o depois da pandemia, que também deve ser pensado pelo gestor. É por isso que eu coloquei dessa forma aqui para um melhor entendimento. Depois da pandemia, deve ser planejado com cuidado para que não seja perdido, por exemplo, o ano que já está findando. Primeiro eu vou passar alguns conceitos básicos aqui. O primeiro deles é o conceito de planejamento estratégico escolar, que normalmente é feito pelo gestor no início do ano, né, para o decorrente ano. Bom, a palavra planejamento em si, ela diz respeito à descrição detalhada de um plano de ação. Ela é a preparação de um trabalho, de uma tarefa, com a dos métodos convenientes. Dessa forma, um planejamento estratégico é uma forma de gerir, de planejar e executar ações detalhadas para alcançar objetivos e metas traçadas. Elaborar uma estratégia de forma detalhada, basicamente vai ser definido como que aquele objetivo vai ser alcançado. Não vai só planejar, mas vai definir de forma bem detalhada como esses objetivos e metas vão ser alcançados. É uma parte mais específica da gestão.
E trazendo isso para o cenário escolar, o planejamento escolar, estratégico escolar, é aquele que permite o gestor conhecer a escola, basicamente conhecer e traçar metas e objetivos dentro da realidade escolar. Alguns passos para fazer um planejamento estratégico escolar. Aqui eu estou falando de uma forma básica, que é o que é feito necessário, o que é necessário para realizar um planejamento sem previsão de pandemia. Isso é aquilo que foi feito no início do ano, quando não tinha uma previsão de fechamento das escolas, aulas EAD, no formato EAD, etc. Ok? Então, pontos importantes para um planejamento estratégico escolar. O primeiro deles é um diagnóstico das atividades escolares. Uma das primeiras etapas da criação do planejamento é avaliar as atividades que vêm sendo desenvolvidas na escola, né? É preciso o gestor compreender a realidade escolar para avaliar quais atividades combinam com o perfil da escola e quais ainda podem ser implementadas. Escola que tem atividades extracurriculares são escolas diferenciadas, porque esse tipo de escola que tem esse tipo de atividades, elas oferecem uma experiência muito proveitosa entre os alunos e professores. É importante que essas atividades sejam lúdicas, né? Para que o aluno não desenvolva de uma forma melhor, né? E que essas atividades busquem a participação de todos dentro do ambiente escolar. Outro ponto do planejamento estratégico é identificar as principais queixas dos alunos. Esse ponto ele pode ser feito através de entrevistas e questionários. O gestor também deve incentivar os pais para dar opiniões, trazer aquelas sugestões que contribuam para a melhoria da escola. Entender o contexto e o cenário social e cultural dos estudantes e suas principais dificuldades é fundamental para o gestor escolar. O terceiro ponto é pesquisar informações sobre a realidade da escola. O cenário da escola brasileira não costuma ser um dos melhores, né? Como a gente sabe. Mas é preciso colocar no papel quais os pontos fortes e os pontos fracos da escola. Para o gestor ter aquela visão de como funciona a realidade da instituição, né? Pontos como infraestrutura, ausência, falta de capacitação dos professores, situação dos laboratórios, o acervo da biblioteca, o material didático, o material de limpeza, merenda escolar, etc., né? Deve ser colocado no papel para um excelente planejamento estratégico. Outro ponto importante é definir o cenário que se pretende alcançar. A escola precisa produzir documentos escritos que vão servir de suporte e vai ser um norte, né, na verdade, para o planejamento estratégico que for estabelecido. Esse é o momento de definir o cenário a ser alcançado. O gestor deve buscar um número que esteja dentro da realidade. Usando o planejamento estratégico escolar, é possível estabelecer uma agenda de longo prazo, de acordo com os recursos disponíveis. O próximo item é criar metas e objetivos para a escola. Esse ponto ele vem associado com o ponto anterior, que é definir o cenário que se pretende alcançar. O gestor deve traçar objetivos e metas. Além disso, é importante ele descrever um plano de ação que será utilizado para alcançar esse objetivo e essas metas, né?
E por último, reavalie e flexibilize o planejamento escolar estratégico. O planejamento escolar estratégico ele permite uma rápida tomada de decisão, como está sendo nesse caso aqui, o caso de uma pandemia. Porém, é importante que os professores e os demais gestores envolvidos no projeto da instituição tenham a liberdade de reavaliar esse planejamento quando necessário, né? Pandemia e a educação. Segundo algumas pesquisas aí, feitas recentemente, cerca de 50 milhões de estudantes da educação básica, sendo 40 milhões da rede pública, estão com aulas presenciais suspensas desde março, por conta da pandemia do Covid-19. Como consequência dessa pandemia que a gente vive nesse momento, diversas ações emergenciais têm sido tomadas. A primeira delas foi a suspensão das aulas. A suspensão foi a primeira medida que foi tomada, né, buscando o distanciamento social. Dentro do cenário escolar, não tem sido diferente. Destaca isso tudo para evitar efeitos negativos do distanciamento social em relação ao aprendizado dos alunos. Os sistemas de ensino geralmente estão focados na adoção de medidas para diminuir reflexos negativos dessa suspensão das aulas, que realmente foi muito prejudicial, né, à educação. E também ele faz um plano de retomada das aulas presenciais, sem saber ao certo quando isso vai acontecer. Ou seja, foi realizada a suspensão e um grande desafio está vindo aí, que é a retomada das aulas presenciais, só que sem saber quando vai acontecer. Isso é um desafio enorme, porque não tem um manual, não tem uma previsão de nada, né, para guiar os secretários da educação nas suas decisões, até porque esse é um momento muito atípico, né? Apesar das circunstâncias, é preciso manter o vínculo entre os estudantes e a escola durante a pandemia. Daí foi disponibilizado atividades não presenciais, ou seja, aulas à distância, que é através de plataformas online, videoaulas, redes sociais, material impresso, esse tipo de coisa, né? Tudo isso para evitar o retrocesso da aprendizagem e a evasão escolar, que está sendo intensa também nesse período. A gente tem visto o esforço das redes de ensino através dessas decisões que elas têm tomado aí para a execução de ações que diminuam impactos negativos dos estudantes no curto prazo. Só que nós, como gestores, temos que ter atenção educacional e não pode ficar só nisso. Experiências de alguns sistemas educacionais de alguns países que já passaram por fechamentos prolongados de escolas mostra que uma resposta à altura desse tipo de desafio que surgiu só pode ser resolvido com um bom planejamento para um período de retorno às aulas. Outro ponto outra medida que tem sido tomada em alguns lugares, em algumas escolas, é a distribuição de kits de alimentação, né? Crianças que realmente carentes, que dependem da alimentação escolar, em alguns lugares foi tomada essa medida de distribuição de kits de alimentação. Em relação às aulas à distância,
que foi adotada foi uma medida tomada pelos gestores, pelo poder público em geral, né? Segundo essa pesquisa publicada pelo Nova Escola, acarretou, tem um problema, né? Esse tipo de medida. Qual é? Aqui a gente pode ver que o acesso à internet não é para todo mundo. A gente observa bem aqui, o pessoal da classe D e E, principalmente, eles têm 40% deles têm acesso à internet. Ou seja, essa medida de tomada de distância, ou de aulas à distância, não está atingindo todo mundo. E a classe D e E está sendo a mais prejudicadas. A maioria, aí tem aqui os principais motivos da falta desse acesso à internet. 27% é o alto custo e 18% não sabe utilizar. Bom, efeitos da pandemia no âmbito escolar. Estudos sobre os efeitos psicológicos de períodos de quarentena durante epidemias aponta que o estresse gerado pelo distanciamento social é bastante significativo e pode gerar impactos emocionais aos profissionais da educação e também aos alunos, né? Impactos emocionais, físicos e cognitivos, na verdade. Esses impactos estão diretamente associados a fatores como longa duração do isolamento, o medo de infecção, as incertezas quanto aos recursos financeiros, principalmente de pais, de alunos, né? A falta de informação adequada e até mesmo convívio prolongado em um ambiente doméstico tóxico, por vezes de violência e abuso, né? Isso tem acontecido no Brasil. Outro possível efeito é um retrocesso da aprendizagem, né? Isso a gente tem visto que a educação, as aulas têm ficado a cargo dos pais, né? Os professores orientam de forma online, mas a quem aplica de fato ali as atividades aos alunos são os pais, e isso tende a ter um pouco de retrocesso da aprendizagem e até mesmo o abandono e a evasão escolar por parte dos alunos e dos pais, né, que muitas vezes tem que continuar trabalhando, não tem tempo, ou tem um lar tóxico, né? Vários motivos. A retomada das atividades presenciais. Bom, a retomada das atividades presenciais, ela tem que ter alguns critérios, tem que ter algumas coisas, alguns pontos a ser observado. Eu fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa, e listei aqui alguns pontos a ser seguido, né? O primeiro dele é que o retorno deve ser gradual e com precauções com a saúde. E isso a gente percebe tanto dos professores como dos alunos, ok? Outro ponto que deve ser seguido, que tem que ser seguido, é o cumprimento da carga horária exigida por lei, que manteve as 800 horas, mas lá na frente a gente vai ver como ficou a questão dos dias e das horas, como vai ser seguido, né? Outro ponto é que deve ocorrer uma avaliação da aprendizagem, né? Tipo assim, pegar do ponto que parou e a retomada dessas atividades tem que buscar recuperação, né, da aprendizagem. E também tem que manter a comunicação com os pais e responsáveis dos alunos, né? Isso é outro ponto importante que deve ser tomado
para a retomada das atividades presenciais. A retomada do calendário escolar no pós-pandemia. Bom, como vai ser reorganizado esse calendário de 2020? Bom, a competência para tratar de calendários escolares é da instituição ou rede de ensino, né, dentro daquilo que tem sua autonomia, mas é de competência do Conselho Nacional de Educação estabelecer orientações e diretrizes sobre a regulamentação do calendário escolar. Para isso, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, aprovou o parecer número 5. Esse parecer ele fala sobre a reorganização do calendário escolar depois da suspensão das aulas presenciais que ocorreu em março desse ano. Esse parecer número 5, ele respeita normas excepcionais que foram trazidas, né, melhor dizendo, pela medida provisória 934 desse ano também, que dispensou as instituições de ensino a cumprirem o mínimo de 200 dias letivos. Quer dizer, o mínimo, o que é previsto normalmente, são 200 dias letivos, mas pela medida provisória 934 dispensou as instituições de cumprirem o mínimo desses dias letivos, essas 200 horas. Só que elas teriam que cumprir a carga horária anual, que é de 800 horas. Várias consultas foram feitas ao CNE, né, de instituições solicitando orientações a respeito de como vai ser a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de computar essas atividades não presenciais que estão ocorrendo agora, por exemplo, para fins de cumprimento de carga horária, da carga horária mínima. Foi feita também uma consulta pública sobre o tema, né, que contou com organizações que representavam órgãos públicos e privados, tanto da educação básica quanto da superior, e também de parte de alunos da educação básica, né? O CNE também prevê a possibilidade da suspensão das atividades escolares presenciais por conta da pandemia ser de longa duração, e isso vai gerar dificuldade, né, para a reposição de forma presencial das aulas suspensas, que retornarem depois do período de emergência. E também essa suspensão, de certa forma, vai comprometer o calendário escolar de 2021 e também provavelmente do 2022 também. Vai comprometer esse calendário escolar. Então, quais as orientações constam no parecer do CNE? Inicialmente, 3 possibilidades foram propostas para o cumprimento da carga horária mínima, que é aquela de 800 horas. A primeira delas é a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência, inclusive adentrando o próximo ano, que no caso 2021, né? A outra possibilidade é a realização de atividades pedagógicas não presenciais, essas no formato EAD, enquanto continuar essas restrições sanitárias, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais ou semestrais, né, que estão previstos. E a terceira possibilidade é a ampliação da carga horária diária com atividades pedagógicas não presenciais, em conjunto com as aulas presenciais, ou seja, quando voltar às aulas presenciais, vão ter atividades não presenciais, aquelas no formato EAD, como está sendo agora. E as duas vão contar
para computar as 800 horas que estão previstas, né? Ok, aqui eu fiz uma pesquisa do G1 também a respeito de medidas que foram adotadas em outros países que já retomaram as aulas presenciais, né? E é bem interessante essas medidas. Esses países como a China, França, Alemanha, tomaram essas medidas. Aqui, desinfecção das escolas, né? Todas essas medidas são bem importantes, assim. Desinfecção das escolas, tendas de desinfecção dos alunos na entrada, ou seja, na entrada da escola tem uma tenda onde os alunos vão passar lá e passar pelo processo de desinfecção, controle de temperatura dos alunos, o uso de máscara por todos, lavagem de mãos e instalação de torneiras próximas às salas de aulas, um grupo menor de alunos, mantendo ali um distanciamento, né, entre eles, horários diferentes de entrada e saída, para não haver aquela aglomeração, né, arejamento da sala e o afastamento de professores do grupo de risco. Efeitos pós-pandemia. Bom, é bem complicado a gente prever assim um efeito pós-pandemia, mas segundo a minha pesquisa, efeitos assim que mais apareceram, que efeitos positivos, né? Que mais assim a gente torce para que aconteça. O primeiro deles é o fortalecimento da relação família e escola. Esse contato que hoje os pais que estão responsáveis ali por aplicar atividades aos alunos, e às vezes eles buscam a interação com professores, com o gestor da escola, que muitas vezes não sabiam nem quem era. Hoje eles estão buscando esse contato, né, com a equipe escolar. Então, efeitos positivos que podem ter depois da pandemia, esse é um, que é o fortalecimento dessa relação, né, entre os pais e a equipe da escola. E a outra que a gente prevê, assim, né, dentro da minha pesquisa, eu vi muito falando sobre isso, é o uso da tecnologia como aliada contínua. Quer dizer, a tecnologia ela vai ser mantida como aliada à educação, né, para melhorar o desempenho dos alunos. Bom, mesmo não havendo uma data certa, é urgente planejar como se dará um retorno gradual das atividades escolares no pós-pandemia. E esse processo envolve professores, alunos, protocolos de saúde e de higiene, a reorganização do calendário escolar, reposição de conteúdos pedagógicos e atividade de recuperação, né? Tudo isso para diminuir os prejuízos à aprendizagem e evitar a perda do ano letivo de 2020. Ok, pessoal? Essa foi a minha apresentação, minha proposta de apresentação do meu projeto. Ok? Comentem o que vocês acharam. Ok? Obrigado.